A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, estou aqui nesse dia, quero deixar uma palavra para o coração dos irmãos, palavra que irá nos edificar, que irá trazer uma nova perspectiva de pensamento, com o tema o passado de um pregador, o futuro de um grande homem. Atos capítulo 8, do verso 1 ao 3. E Saulo consentiu na morte dele. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens religiosos carregaram Estevão para seu sepultamento e fizeram grande lamentação sobre ele. E Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres, entregava-os na prisão. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estou, Pai, diante da graça e da presença do Senhor, Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar, Deus, nesta mensagem, durante esta mensagem, Pai, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, que o Teu amor, Deus, possa ser espalhado, Deus, que através dessa mensagem, Deus, vidas possam ser transformadas, em nome de Jesus, que possamos guardá-la em nosso coração, Pai, todos os dias. É o que eu te peço, Mestre, em nome de Jesus te agradeço. Amém. E através disso através desta leitura, nós podemos ver que a vida de um homem, antes de conhecer o nosso Senhor, ela é uma vida vazia, uma vida cega. Nós podemos ver isso através de Saulo, na verdade, que perseguiu a igreja, que arrastava homens e mulheres. A vida de um homem sem Jesus é uma vida triste, uma vida vazia realmente. E se nós continuarmos a ler as escrituras, nós podemos ver que Saulo ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. Houve uma mudança na vida de Saulo e Jesus o escolhe para ele levar as palavras dele, falar do grande amor dele. Charles Spurgeon diz que o Evangelho não é uma reforma superficial, mas uma transformação profunda do ser. Durante esta mensagem, nós vamos ver 3 transições na vida de Saulo e que nós devemos trazer para as nossas vidas para que possamos ter uma nova visão. E essa primeira, podemos ver que Saulo ele é um perseguidor sanguinário. Em Atos 8:3, como nós já lemos, diz que Saulo devastava a igreja, ele entrava na casa das pessoas, ele arrastava homens e mulheres e os entregava na prisão. Mas, pregador, por que você pegou logo essa parte? Bem, muitos pregadores, eles falam das grandes maravilhas que os grandes homens da Bíblia fizeram em prol do reino. Falam apenas das coisas que eles fizeram. Obviamente, nós precisamos ter isto também. Precisamos ver a grande obra que Deus fez na vida deles e que Ele também fará em nossas vidas. Mas para isso nós também devemos ver, nós devemos saber de onde eles vieram. Nós devemos saber quem eles foram, assim como Saulo, que foi um perseguidor, para que nós também possamos ter essa mesma esperança, para que nós possamos ter a esperança de que Deus também fará uma grande transformação em nossas vidas. Quando eu digo isso sobre olhar passado desses grandes homens, eu não falo para que nós possamos julgá-los, porque não somos dignos de julgar ninguém, mas para que nós possamos ver quem eles realmente foram. Quantas vezes nós ouvimos por aí que existem pastores, pregadores da palavra de Deus que eram do mundo, e isso é testemunho, porque o que eu quero trazer aqui não é para julgamento, mas por exemplo, um determinado irmão que entra dentro da igreja, que está passando por uma determinada situação, ele precisa de ajuda de alguém, mas eu não tenho experiência alguma no que ele está passando. Pode ser que Deus ele me dê uma luz para que eu possa falar com o irmão, mas eu tenho certeza que dentro da igreja, seja no ministério ou algum irmão, ele vai ter uma palavra para essa pessoa, porque esse irmão vai ter passado pelo que essa pessoa passou. Por exemplo, alguém que
que vai preso e ela sai com a consciência pesada, com medo de não ter oportunidades. Ela sai da prisão dizendo que não tem mais jeito, mas nós sabemos que não é desta forma. Sempre haverá um jeito, mas para que isso aconteça, a pessoa tem que dar o primeiro passo para a mudança. Muitas igrejas, eu acredito que tem muitos irmãos que passaram por várias coisas, várias situações estando no mundo, que através do testemunho desse irmão ele pode ajudar várias outras pessoas. Não é para o irmão passar vergonha, se sentir envergonhado. Não estou falando para o irmão pegar e falar na frente da igreja tudo que ele passou, não. Mas em algum momento da vida desse irmão, ele vai ver uma pessoa que está caída, ele vai ter uma palavra de consolo para essa pessoa. Assim como nós também vamos ver na próxima transição. Nós vemos que Saulo passa de perseguidor a vaso escolhido. Quando nós lemos Atos 9, nós podemos ver a conversão de Saulo. Saulo estava a caminho de Damasco. Nós podemos ver a conversão de Saulo, que foi ao sumo sacerdote, foi pegar cartas para poder ir para Damasco, ir nas sinagogas, para quando ele encontrar um homem ou mulher que eram do caminho, ele pudesse os prender para trazê-los para Jerusalém. E neste mesmo caminho para Damasco, nós vemos que Saulo ele tem um encontro com Cristo. Cristo pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele era um perseguidor da igreja, ele era o nosso inimigo, ele estava no time inimigo, mas mesmo assim, o que o olho humano vê é só algo pequeno. Nós vemos apenas a casca, apenas o que está por fora, mas Cristo vê o que está por dentro. Cristo vê além. Cristo poderia ter usado outra pessoa, mas não. Ele pegou Saulo, que perseguia a igreja dele. Em Atos 9, no verso 15, nós vemos que Jesus fala com Ananias, um dos discípulos daquela época. Ananias vai até a rua chamada direita, na casa de Judas, procura por um homem chamado Saulo. Mas, assim como muitos cristãos, nós também podemos comparar com Jonas, na verdade, que Deus ordena que ele pregasse para os ninivitas. Ananias, ele sentiu medo. Eu acredito que ele sentiu medo, porque ele disse: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, muitos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem a autoridade dos principais dos sacerdotes para nos prender, para prender a todos que invocam o teu nome. E este é o olhar humano. Quando Deus nos ordena fazer algo, nós sempre queremos dar um passo atrás, porque o ser humano não tem o olhar da graça, porque a graça de Deus ela vai onde ninguém quer ir. No versículo 15, na parte A, diz: Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim. Ou seja, Saulo, ele era um vaso escolhido, como nós podemos ver, e realmente nós vemos da Bíblia Sagrada a transformação que Deus fez na vida deste homem, quantas coisas boas ele fez, e ele era um perseguidor da igreja, e nós podemos ver que Cristo escolheu. Sabe, irmão, que independente do que você passou, independente do que você fez, independente do que você pensou, praticou ou que ainda está praticando, se você largar este caminho que você está seguindo, este caminho mau que você segue, e se entregar verdadeiramente para Cristo, você vai ver a grande transformação que Ele vai fazer na sua vida. Que muitas pessoas ficam com medo. Mas será que você aceita? Será? Você não pode pensar dessa forma. Primeiro tem que dar o primeiro passo. Não estou passando a mão na sua cabeça. Não é isso. Não estou massageando o seu ego. Não estou. Não estou fazendo isso. Mas é para que o irmão saiba que ainda tem esperança. Saulo era um perseguidor, era um dos piores homens da época para os cristãos. Mas olha a grande obra que Deus fez na vida dele. É sobre isso que eu quero que você reflita, sobre isso que eu quero que você pense. A transformação que o nosso Senhor fez na vida de Saulo. Quando você dá esse passo para aceitar a Cristo, para permitir que Ele entre em seu coração, não há homem nenhum nesta terra que vai parar a obra de Deus na sua vida. Apenas você pode parar a obra de Deus na sua vida, quando você se recusa a fazer. Mas quando você se recusa a fazer também, a sua vida despenca. Então, irmão, tome essa decisão. Você quer mudar a sua vida? Você quer ter uma mudança de vida? Você precisa dar o primeiro passo. Quantas pessoas que querem esperar, não, amanhã eu aceito Jesus, vou viver o hoje. Irmão, pode não haver um amanhã para você. Você tem que tomar cuidado com isso. Não tome esses exemplos para si. Não, vou viver minha vida. No final da minha vida eu aceito Jesus, eu me arrependo.
peço perdão, mas isso não houver, isso que você está falando, porque nós não sabemos da manhã, não sabemos o que pode acontecer daqui a 5 minutos, quem dirá uma vida toda. Então, irmão, tome essa decisão, permita que Cristo entre em seu coração, permita que Cristo faça a obra dele na sua vida. E na terceira transição, nós podemos ver que Saulo, ele é um vaso escolhido e ele também se torna um pregador da palavra. No verso 20 do capítulo 9 de Atos, nos diz que ele começou a pregar nas sinagogas imediatamente que Cristo é o Filho de Deus. Mas sabe, irmão, mas se olharmos o verso 19, diz que ele recebeu alimento, ele foi fortalecido e ele esteve alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Eu acredito que ele, nesses dias, durante esse período, ele estava aprendendo mais sobre Cristo. Saulo, ele era um homem estudado, não podemos tirar isso. Ele era um homem estudado, mas ele quis aprender um pouco mais sobre Cristo. Eu acredito isso, é verdade. E ele foi um pregador da palavra de Deus. Quando você olha para a vida dele lá atrás e você compara com o que está acontecendo hoje, porque até hoje Deus usa Paulo para falar conosco. Ah, pregador, mas ele está morto. Sim, ele está morto. Mas eu falo das cartas, as epístolas que estão no Novo Testamento, a maioria do Novo Testamento. A maioria do Novo Testamento, Deus inspirou Paulo para escrever. Entendem a grande obra que Deus fez na vida dele? Obviamente, a Bíblia Sagrada são as palavras de Deus, homens que foram inspirados por Deus para escrevê-la. E através da vida de Paulo, muitas vidas até hoje são salvas. Nós podemos ver que o exemplo de Paulo foi algo muito bom para nossas vidas. Se nós notarmos nos próximos versículos, após ele pregar, nós podemos ver que as pessoas o julgavam. Eles diziam: não é esse o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome? E com este intento ele veio aqui para os levar presos nos principais dos sacerdotes. Você está vendo? Olha, irmão, quando você tomar a sua decisão, eu espero que seja hoje, vai demorar, irmão, para ser aceito, porque dependendo do que você fez, nós somos seres humanos, nós somos carne, somos pecadores, mas as pessoas, elas não vão te olhar com um olhar muito bom. As pessoas vão ter medo de você. Dependendo do que você fez, as pessoas vão ter medo de você, mas não se importe com o que elas disserem a seu respeito, não se importe com o que elas vão falar a seu respeito. O que importa é a transformação que Cristo está fazendo na sua vida. Não pense no amanhã, não pense se você aceitar Cristo hoje, amanhã eles vão te apedrejar. Não pensa nisso, pensa no hoje, no agora. Vou aceitar Cristo e tenha certeza de que Ele fará uma grande transformação, uma grande mudança na sua vida. Mas para isso, nós devemos deixar o velho homem, as velhas coisas, as velhas práticas. E nós devemos começar a fazer a obra de Deus. Nós devemos nos entregar para Cristo, fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho. É isso que nós devemos fazer, mas saibam que pregar o Evangelho não é massageio de ego. Pregar o Evangelho não é sobre as coisas desse mundo, é sobre o céu. Pregar o Evangelho de Cristo é sobre o céu, é sobre o inferno. Devemos falar sobre isso. Cristo quer nos salvar, Ele veio ao mundo para isso, nos tirar da mão da morte e do pecado. Então, irmão, saiba diferenciar o verdadeiro evangelho, que muitas pessoas só querem massagear o seu ego, falar que você pode, falar que você faz, falar que você pode qualquer coisa. Tomem cuidado, meus irmãos, com os falsos profetas. E Saulo, meus irmãos, ele não se envergonhava, eu acredito que ele não se envergonhava de falar da transformação que Cristo fez na vida dele, porque ele entendia quem ele era e quem ele passou a ser, agora transformado pelo poder de Deus. Deus tem esse poder de transformar nossas vidas, mas primeiro nós devemos dar o primeiro passo, nós devemos fazer essa escolha. Deus fará coisas grandiosas na sua vida, meu irmão, saiba disso. Não é sobre bens materiais, não, isso aí, o básico é sempre acrescentado quando nós olhamos para o alvo, mas eu digo de bênçãos espirituais. Através de Cristo nós teremos uma vida aqui na terra diferente. Não estou dizendo que nós não vamos sofrer, que nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer por perseguições, vamos passar por lutas diariamente, não é de vez em quando, é diariamente. Diariamente você tem que matar o velho homem. Então, meu irmão, tome essa decisão na sua vida. Se entregue a Deus, se entregue a Cristo. Não apenas hoje, mas amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. Permaneça firme. Mas quero que você saiba que o inimigo ele vai tentar te envergonhar. Independente do que você fez, ele vai querer te envergonhar.
Ele vai querer jogar na sua cara os seus pecados. Seja forte, permaneça firme em Deus. Não se intimide, irmão. O inimigo vai usar pessoas para te atacar, mas permaneça firme em Deus. Que essas pessoas elas vão ver a grande transformação que Deus fez na sua vida. Isso será testemunho para os irmãos. Você deve crer que se Deus transformou a sua vida, Ele também vai transformar a vida das pessoas. E uma última coisa, em Romanos capítulo 10 do verso 8 ao verso 11 nos diz: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé, que nós pregamos. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Então fique com essa palavra, meu irmão. Tome essa iniciativa. Faça a tua escolha. Permita que Deus transforme o seu coração. Que Deus em Cristo possa falar mais e melhor em cada coração. É isso que eu tenho para os irmãos neste dia. Deus vos abençoe hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus.